Meus queridos irmãos do Ideal Espírita, estamos aqui para dar continuidade ao programa Domingo de Luz, trazido pelo Centro Espírita Caridade e União, que atualmente está estudando o livro Pontos e Contos. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo O Problema da Saúde, que é o capítulo 11. O capítulo descreve o diálogo entre médicos espirituais que falam sobre o ponto de vista da espiritualidade e o ponto de vista dos seres humanos frente ao problema do adoecimento, ao problema da doença em si. Esse é um tema extremamente atual. Nós estamos vivendo uma pandemia e muitos de nós querem que as coisas se resolvam de forma muito rápida, mas o questionamento que o capítulo traz é justamente esse. Será que a cura imediata do corpo realmente é útil para o nosso espírito? Será que abrir mão das dificuldades que a doença nos impõe seria útil para que possamos desprezar os ensinamentos que a doença nos traz? Nós sabemos que a dor é extremamente pedagógica, que o sofrimento nos ensina muito. E que atualmente na Terra nós estamos numa aula coletiva, numa aula em grupo, né? Mas o capítulo fala desse diálogo entre médicos da espiritualidade, falando sobre a maneira como se percebe a doença na Terra. E esses médicos destacam que um dos grandes obstáculos, além dos impedimentos morais de nós seres humanos encarnados, é a sensação de imediatismo, a necessidade de que todas as doenças sejam curadas e melhore rapidamente, sem analisarmos o impacto positivo da doença no nosso estado moral, no nosso estado evolutivo, no nosso estágio evolutivo, né? Os impactos positivos. E nesse diálogo, em que um dos médicos desencarnados, chamado Olímpio, ele toma a palavra e começa a dissertar sobre essas considerações, falando do quanto nós não consideramos a oportunidade da dor e do sofrimento, não é? E ele descreve a história de uma família em que uma mãe muito solícita, muito caridosa, o livro descreve como uma pessoa ímpar, legitimamente caridosa, humilde, não gostava de mostrar as benfeitorias que fazia, isenta de vaidade, ou seja, uma pessoa que realmente ajudava o seu próximo. E o livro descreve também que ninguém que chegasse perto dessa senhora Ramos, ninguém que chegasse perto sairia sem ajuda, sem um consolo, sem uma palavra amiga, sem um alimento. Então era uma mulher que realmente deixava no altar da caridade a sua participação, né? Uma pessoa que merecia a consideração da equipe espiritual. E o seu filho, Anacleto, ele adoece, uma doença no seu fígado e no seu estômago, fruto de uma vida distorcida, fruto de uma vida imoral, fruto de uma vida levada com muitas noitadas na bebida, jogatinas, enfim. O rapaz tinha uma vida muito irregular, reprochável. E a mãe, com o coração materno, apesar de todo esse lado caridoso, não compreendia que o adoecimento do filho era algo extremamente necessário para a recuperação moral desse rapaz. Então, o que ela fez? Por ter crédito com a espiritualidade, por ser uma pessoa boa, ela ia até o centro espírita, dialogava com a espiritualidade amiga, rogava socorro, pedia pelo filho de uma forma quase irrefletida, sem analisar o que estava acontecendo realmente com o filho. Diante disso, a espiritualidade amiga ponderou, porque era uma senhora que tinha crédito, só que sabia e compreendia que aquele rapaz, diante do adoecimento, estava apresentando uma melhora moral. Ele estava se tornando mais gentil, mais participativo. Quando alguém discordava de uma opinião dele, ele já não retrucava com tanta rigidez. Ele já não ia mais para as noitadas, ouvia pacientemente as orientações da mãe. Ou seja, a doença estava agindo de forma saudável no lado moral, na dimensão moral desse rapaz, desse espírito. Ou seja, a doença estava cumprindo o papel que ela deveria cumprir. Só que a mãe, num desequilíbrio afetivo, conforme descreve o livro, começa a discordar dessa situação e começava a pedir de forma fervorosa, ao ponto de pedir orientações da casa espírita e, ao mesmo tempo, buscar os médicos da Terra que encontrassem alguma solução. Até que o médico terreno, que estava oferecendo o tratamento adequado, esse médico oferece então uns banhos de águas térmicas que serviriam com grande utilidade no processo de cura do rapaz. A espiritualidade imediatamente identificou que essas medidas iriam realmente causar o alívio físico ao encarnado, ao Anacleto. E quando foi questionada pela mãe, que ela ia frequentemente no centro espírita buscar essa orientação,
A equipe espiritual se reuniu, né, ponderou sobre a possibilidade daquele rapaz receber a cura, apesar dele ainda mentalmente não se colocar numa frequência necessária para receber uma ajuda de forma natural e espontânea, a espiritualidade se colocou contra. E a mãe, naturalmente, ficou um pouco revoltada, mas como assim? Vocês estão repousando no erro, enfim. Mesmo contrariando a espiritualidade, aquele rapaz não estava maduro ainda para receber a cura, a mãe procurou o médico da terra e fez o que tinha que fazer. O resultado, o rapaz teve uma melhora física significativa. Ele começou em 2, 3 semanas a se recuperar quase por completo. Moralmente, ele se desprendeu das reflexões que a dor estava lhe proporcionando, e quando ele se entregou novamente às rotinas anteriores, que é de jogatina, noitadas, bebedeira, ele, durante 8 semanas sucessivas, ele pegou todas as economias dele e perdeu no jogo. Ele tinha 2 cheques que não foram compensados em branco, fruto de uma orientação que o pai havia lhe dado para terminar o tratamento. Ele pegou, fez 2 saques vultuosos, gastou tudo no jogo, perdeu tudo, e nos últimos momentos, envergonhado e deprimido, dentro do seu quarto, ele pega um revólver e se mata. Então, a reflexão que a espiritualidade nos traz é justamente essa. Será que a doença não seria a cura? Será que, por exemplo, assim, em grande escala, de uma forma mais ampla, o que está acontecendo com a gente agora na Terra, em torno de todo esse adoecimento coletivo, essa histeria, não só a viralização do Covid-19, mas também a viralização do medo. Será que nós também não estamos precisando desse momento? Mensagens recentes de Divaldo Franco, de Bezerra de Menezes, por intermédio da comunicação segura de Divaldo Franco, nos orientam a nos tranquilizar os nossos corações, compreender que esse vírus ele é necessário para o refazimento da Terra. Bezerra de Menezes, nessa mensagem, coloca que nunca houve tanta vibração de amor, né? Nós estamos vendo resultados práticos em que as pessoas estão se mostrando mais solidárias e que talvez não, seguramente o impacto de todo esse adoecimento há de nos trazer uma nova era, há de nos trazer uma nova forma de ver a vida. Então, a mensagem que gostaríamos de trazer hoje era essa, de refletirmos sobre o que realmente é a cura. Qual é a cura real? Se é a cura do nosso corpo ou se é a cura do nosso espírito. Não podemos esquecer que o planeta Terra é um lugar de refazimento, é uma escola, é um hospital. E a medicina da Terra é muito útil, não podemos abrir mão. Nessa mesma mensagem em que Divaldo Franco nos traz de Bezerra de Menezes, ele nos traz: não abram mão da medicina da Terra, não abram mão das orientações das organizações de saúde da Terra. Elas são necessárias, mas em paralelo com o que acontece no mundo espiritual, o olhar na medicina espiritual é um e o olhar na medicina da Terra é outro. Ambos são importantes, cada um no seu cenário. Então, meus caros, a mensagem é essa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos tendo condições de nos comunicar assim. Grande abraço.